Salve aí, felas! Tudo bem com vocês? Chardier Batista em mais um vídeo. E hoje eu vim aqui fazer um treininho e também dizer para vocês algumas coisas que eu aprendi fazendo meu treinamento para ultramaratona. Acredito que essas coisas vão ser muito úteis para vocês, indiferente do treinamento que vocês estiverem fazendo. Então, se você quer acompanhar, fica comigo aí depois da vinheta. Então vamos lá, começando um treininho aqui hoje. Hoje é um treininho tranquilo. Então eu vim aqui nessa estradinha de chão que eu costumo vir, Caminho do Vinho, aqui na região metropolitana de Curitiba. Hoje sozinhão, fazer uma rodagenzinha aqui leve, tranquila, aproveitando aqui o visual. E como eu disse para vocês, resolvi trazê-los juntos mais uma vez e dizer para vocês algumas coisas muito importantes que eu aprendi durante o treinamento para minha última ultramaratona. Que, cara, mesmo eu estando correndo há um bom tempo já, desde 2016, final de 2015, início de 2016, ainda assim foi surpreendente o quanto aprender, reaprender, na verdade, algumas coisas e botar em prática realmente me fizeram aí repensar muitas coisas durante esse ciclo. Então, vim aqui para compartilhar com vocês, espero que vocês gostem. Então, antes da gente continuar, se já vale, deixa aquele joinha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, para fortalecer aqui a comunidade, e assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e vai mandar para mais corredores. Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui no treinamento para ultra, e acho que é o que vem à cabeça, é a questão de volume. E olha só, eu fiz um volume mais alto do que todas as minhas outras ultramaratonas, do que as maratonas, obviamente, e meu corpo se sentiu super bem com isso. Então talvez uma coisa que eu posso dizer para vocês sobre isso é: aumente o volume dos seus treinos, fale com o seu professor. Treinar com um pouco mais de volume vai fazer com que você consiga uma resistência aeróbica bem bacana, mas isso tem que ser gradual, subindo o volume aos poucos. Talvez, se você corre 3 vezes na semana, tentar acrescentar um dia a mais. Se você corre 5 dias na semana, aumente um pouquinho do seu volume, por exemplo, nos aquecimentos. Aquecimento pré-tiro, desaquecimento. Em vez de você fazer 10 minutos, faça 15, 20, bem levinho. Isso é bem bacana. E já que eu falei em volume, eu tenho que falar para vocês sobre intensidade. Talvez essa seja uma das dicas e das coisas mais importantes que eu aprendi, reaprendi e coloquei em ação. Galera, 80% dos seus treinos, do seu volume, tem que ser leve. E galera, quando eu falo leve, vocês têm que aprender uma coisa, assim como eu aprendi. Não é só o que o Garmin te diz, porque vai ter dia que o seu leve lá, por planilha, por cálculo, seja 5 por 1000, por exemplo, seja qual for, mas naquele dia em específico, esse 5 por 1000 pode estar pesado, certo? Então aprenda a escutar o seu corpo, reduza, faça 5,20, 5,40, 6 por 1000, certo? E se o seu corpo pedir muito por descanso, respeita ele também. Cara, saber essa intensidade, saber controlar isso, vai fazer com que você consiga completar a sua planilha de maneira eficiente e manter a consistência do seu treino, a constância, dia após dia.
Eu já volto a falar sobre isso. Continuando então, tava falando pra vocês aí sobre respeitar as intensidades e tudo, né? Correr leve. Por que eu digo isso? Você vai ter que cumprir a planilha toda, certo? Você tem que aprender a ver a planilha como uma coisa macro. Não adianta hoje você tá bem, faz um baita treino, cansa e não consegue cumprir o treino de amanhã. E como consequência, o próximo, quebrando então essa linearidade da sua planilha, essa constância que você tem que ter treino após treino. Você tem que pensar sempre que um treino tem que de alguma maneira te deixar preparado para o próximo. Vamos ver um exemplo. Na segunda, provavelmente você está vindo de um longo de sábado ou de domingo. Então ele precisa ser leve, no geral, para que você recupere um pouco do estímulo anterior e também esteja preparado para o seu treino de terça-feira, que no geral são estímulos intervalados. Então se você der uma paulada na segunda-feira, provavelmente o treino de terça, que teria que ser o treino forte da semana, você não vai conseguir fazer na intensidade adequada, ou não vai conseguir fazer, ou vai acumular o volume desse treino e o desgaste desse treino, e aí vai ter que parar na quarta-feira, não vai conseguir fazer, e assim a coisa vai embolando e você acaba não fazendo a semana completa, e como consequência as próximas semanas acabam sendo comprometidas. Então controle essas intensidades, pense na sua planilha como uma coisa macro. Você precisa cumprir essa tabela da melhor maneira possível, mas se você não entender que leve é leve, te prepara para o treino forte e assim sucessivamente, a coisa não vai rolar, felas. Então vamos tentar linkar as coisas aqui. A gente falou aí de respeito, né, a intensidade, completar a planilha, né, se manter preparado. E para isso, uma das coisas mais importantes que eu posso dizer para vocês é: recuperem-se. É isso aí. Tentem ter a melhor noite de sono possível. Como eu já disse antes, cara, isso é o melhor recovery, mais barato e natural que você pode ter. E para isso, opte por diminuir bebidas que te deixem agitados, né? Depois das 18 horas, coca, café, chamate. Opte por bebidas que te acalmem, né? Um chazinho aí, camomila, erva doce. Essas receitas de mãe, de vó, são bem bacanas. Tome um banho relaxante e durma bem. Faça automassagem também, é bacana, com um creme de sua preferência. Eu uso aqui o Canforex, que é apoiador do canal, e meu, é super bom. Mas faça automassagem, faça rolinho, descanse, trabalhe um pouco mobilidade, faça esse ciclo de recuperação, descanse muito bem. Se você não recuperar adequadamente, com certeza você não vai conseguir completar os seus treinos, vai acabar se machucando, se sobrecarregando. Então, cara, é de extrema importância que você se recupere, certo? Se você puder investir num recovery, ótimo, 100%. Então, isso vai ajudar muito também. Mas de maneira geral, é isso. E é claro que, falando em recuperação, uma coisa importante é: coma muito bem, hidrate-se muito bem. Isso vai manter o seu corpo sempre pronto, vai ajudá-lo a se recuperar pós-treino, te manter pronto para os próximos. E assim você conseguir completar esse volume, essas intensidades propostas. Então, cara, comida de verdade. Eu aprendi aqui na prática que os dias que eu não comia tão bem, ou que eu dava uma jambrolhada nos fast foods e afins,
Cara, no outro dia meu corpo não estava 100%. Nos dias que eu conseguia comer comida mesmo. Arroz, feijão, uma carne, um ovo. Coloquei frutas nos lanches da tarde. Isso é bem bacana. Coloquem isso no seu cardápio, certo? Comam mesmo. Não tentem, vou fazer dieta, vou isso, vou cortar carbo. Cara, a menos que a sua Nutri aí fez uma estratégia muito pontual pra você, você precisa sim comer, cara. E é isso, comida de verdade faz toda a diferença. Não precisa gastar mundos e fundos com suplementos. Durante esse treinamento, basicamente o suplemento que eu usei foram os repositores de eletrólito, que isso é muito importante, além da água, repor os sais minerais e os gel de carboidrato. Basicamente, esses foram os meus suplementos. O resto foi no arroz com feijão mesmo. E uma das coisas mais legais que eu aprendi, que eu presenciei e que eu testei, que eu senti na pele, é que o nosso corpo é realmente uma máquina fantástica. Ele se adapta, cara, a tudo que a gente faz. E quanto mais eu subi o volume, mais eu sentia que meu corpo ia melhorando. Obviamente que isso não é de maneira desenfreada, mas eu senti que, claro, ele cansava naquela semana, mas na outra semana, cara, ele já estava extremamente adaptado. E por mais que eu subisse volume até aquela quantidade da semana anterior, meu, o corpo ia super bem. As semanas que eu fiz sem intervalo, sem nenhum dia de descanso, cara, fizeram com que isso fosse elevado. E aí, claro, foram partes pontuais do treino, calculadas e vistas pelo treinador. Mas após essas semanas sem intervalo, eu sentia que quando eu dava um dia de descanso na semana, né, que é o normal, 1 ou 2 dias, quando eu retornava ao treino da próxima, meu corpo estava pesado, parece que não fluía. E quando eu encaixava aquela sequência que a gente falou lá no início, dia após dia, cara, o corpo ia fluindo, se adaptando, soltando. E a cada dia eu percebia que ele dava um jeito de se tornar mais econômico. E aí eu volto a dizer pra vocês, se vocês fizerem isso da maneira certa, recuperando, cuidando da intensidade, de repente colocando um volumezinho a mais, vocês vão perceber isso, que apesar de cansado, o seu corpo vai fluir. E a cada dia que passa, essa canseira vai se tornando mais suportável, até um momento em que você só vai, seu corpo se adapta. É muito louco isso. Bom, se você está treinando por uma prova longa, isso é mais uma dica do que uma descoberta. Tente colocar um médio longo na sua semana. Se você gira ali 10 quilômetros em média geral, assim, e faz o seu longo no fim de semana, claro, tente colocar um treininho, pode ser o de quarta-feira, por exemplo, e faça, em vez de 10, reduza um pouco nos dias anteriores e faça um treininho aí de uns 14 quilômetros, por exemplo, na quarta, mais leve, seu corpo se sentindo solto, tranquilão. Cara, isso me ajudou demais a ganhar confiança, a, no meu caso, subir um pouco o volume do treino. E quando eu chegava nos longos do fim de semana, cara, aquela parte ali, meu, tava como uma coisa do cotidiano. E eu começava a sentir o longo, dali pra frente, parece que começava o treino. Então é bem legal, uma coisa que eu vou aderir para os meus próximos treinamentos é isso, colocar uma rodagenzinha no meio de semana, um pouquinho mais longa do que eu normalmente rodaria. Bom, felas,
E por último, mas não menos importante, antes de eu fechar esse vídeo, é dizer pra vocês que o que a cabeça manda, o corpo obedece. Então tá com a mente boa para esse treinamento aí da Ultra, me fez ver que, cara, se você realmente quiser, seja qual for o seu desafio, você preparar sua mente, mentalizar as coisas que você deseja ou que você tem que cumprir, cara, vai te ajudar demais. Porque se sua cabeça não tiver pronta para aquilo, com certeza o seu corpo vai titubear, a sua mente mesmo vai te enganar, vai fazer você acreditar que não vai dar, não vai acontecer, e aí a coisa vai por água abaixo. Então, cara, mentalize as suas coisas, saiba o que você realmente quer, prepare-se antes, certo? A sua cabeça, mentaliza assim, amanhã eu tenho que fazer esse treino dessa forma, e cara, você estando preparado assim, só vai, não vai ter erro não. Bom, fellas, então é isso. Está sendo o treinão de hoje. E algumas coisas que eu aprendi e que eu passo para vocês aí durante esse ciclo para minha ultramaratona. Espero muito ter ajudado a vocês. Se você chegou até aqui, gostaria de agradecer a sua companhia e pedir para você deixar aquele likezão. Se inscreve aqui para fortalecer o canal e para a gente fortalecer a comunidade dos corredores. E esse vídeo de repente chegue para outras pessoas e assim possa ajudá-las também. Show? Bom, então é isso. Gostaria de desejar a todos vocês ótimos treinos. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Nós estamos juntos, hein? Falou, valeu!